Talvez o seu título esteja aí na Bíblia, A Cura de um Menino. E coloquei sobre o tema, Tudo é possível ao que crê. Marcos 9, de 14 a 29. Vamos fazer uma primeira leitura e então prosseguir para a explicação da palavra, que diz assim. Marcos 9, 14 a 29. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e, correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um, do meio da multidão, respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo. E este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o Espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. Gritando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se tivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não pudemos expulsá-lo? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Vamos orar. Pai querido, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações essa noite, que nosso coração esteja desejoso para compreender a Tua palavra e ser transformado por ela. É o que oramos, pedindo a Sua graça em nome de Cristo. Amém. Não sei se você já teve algum bebê em casa que você teve que cuidar ou ajudou na criação, né? Mas com certeza você já viu um bebê tentando comer sozinho, né? Chega uma fase que os bebês eles tentam fazer as coisas sozinhos. E chega essa fase que ele começa a tentar comer com as suas próprias mãos e pegar ali na comida e tentar comer por conta própria. Em certo sentido, é engraçado, apesar de que vai te dar muito trabalho para você depois limpar todo o rosto daquele bebê, ou então limpar o chão, porque ele vai sujar o chão, ou algo assim. Mas é de certo sentido engraçado você ver que bonitinho aquele bebê comendo, tentando comer aquela comida, né? Ele tenta de todo jeito com as suas mãozinhas, talvez até pegar naquele garfo, aquela faca, obviamente de plástico, e tenta então comer. Mas muitas vezes ele se frustra. Ele começa a chorar quando a comida cai no prato novamente.
e ele então desiste. E aí você, como pai, como mãe, como tio, tem que ir lá e pegar aquela comida e dar ali na boca do bebê novamente. Agora imagina que o bebê ele vai crescendo. E ele continua não conseguindo comer com as suas próprias mãos. Ele começa a chegar a 1 ano de idade, ele continua, e é a mesma frustração. Ele não consegue ainda comer com as suas próprias mãos. Já começa a achar estranho. Aí chega a 2 anos de idade, ele continua não comendo com as suas próprias mãos. Você já fica extremamente preocupado, obviamente já procurou vários médicos para tentar ver o que fazer com a sua criança, com o seu bebê. Imagina que ele chega com 30 anos de idade e ainda não consiga comer com as suas mãos. E não é problema físico algum, é só porque ele não consegue. Obviamente, você sabe que tem algum problema. Mas imagina que você como pai não se importa com isso. E o seu filho com 20, 30 anos de idade ainda necessite da sua ajuda para poder se alimentar. Isso com certeza não é natural, isso com certeza não é normal. Por que eu fiz essa pergunta? Porque eu contei essa história, né? Você já sentiu como se você não conseguisse avançar na sua vida espiritual? Há muitas pessoas que ainda parece que não sabem comer com as suas próprias mãos. Há muitas pessoas, e talvez essa seja a sua situação hoje, que você ainda não consiga fazer as coisas por conta própria. E você ainda necessite de ajuda a todo momento. Você já se sentiu frustrado porque você não conseguiu fazer aquilo que é normal para um cristão? Como se tudo que você fizesse, você não conseguisse, de fato, cumprir. Talvez foi algo que você sabia que conseguiria fazer. Era até fácil, mas você se frustrou ao ver que não conseguia realizar. Talvez até mesmo oração ou leitura bíblica, coisas tão simples, mas você não consegue fazer. Ou talvez sejam coisas um pouco mais difíceis na área espiritual que você sabe que talvez você até conseguiria, mas você se frustra ao perceber que você não consegue. O texto de hoje vai nos falar exatamente sobre isso. E eu quero olhar para esse texto da perspectiva também dos discípulos, que muitas vezes não é talvez tanto o foco do texto. Ele mostra de fato a cura desse menino, mas eu quero que a gente olhe para como que foi a reação dos discípulos nessa situação. Primeiramente, nós podemos tirar da aplicação de que nós não conseguimos, em muitos momentos, nós não conseguimos com nossas próprias forças. Eu quero dizer é que nós não conseguimos fazer coisas espirituais com as nossas próprias forças. Não conseguimos fazer coisas espirituais com as nossas próprias forças. Olha o que o texto diz. Quando eles se aproximaram de outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles, e os escribas discutiam ali com eles. O que acontece nessa situação? Na semana passada nós tivemos uma outra pregação, mas na retrasada, antes, nós vimos que Jesus, ele estava neste momento em um monte, e aonde ele foi transfigurado, a sua forma foi transfigurada, e o seu rosto ficou brilhante, e com ele estava Pedro, Tiago e João. Jesus desce, então, dessa montanha, desse monte, com Pedro, Tiago e João, e os outros 9 discípulos estavam ali reunidos, e uma enorme multidão estava ao redor dos discípulos. Jesus não estava neste momento, apenas os outros 9 estavam ali. E logo toda a multidão, quando vê Jesus, fica surpreso. É possível que eles ficaram surpresos, e o texto não dá detalhes, mas talvez eles ficaram surpresos por ver o rosto de Jesus brilhando. Mas até isso não foi o que chamou a atenção deles, porque
logo eles correm até Jesus e começam a o saudar, começam a conversar com Jesus. E então Jesus pergunta: o que vocês estão discutindo com os meus discípulos? O que está acontecendo? E Jesus intervém então nessa história e chega. E aí, de repente, no meio da multidão, no meio dessa confusão toda, uma pessoa responde e diz o seguinte: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo. Ou seja, era um espírito que deixava o seu filho mudo. Talvez seu filho não era mudo, mas esse espírito deixa este menino mudo, sem o poder de fala. Não significa que seja uma doença, tá? A gente vai ver que claramente há uma diferença entre doença, não era mudo, e há uma diferença entre uma possessão. E esta possessão desse espírito deixava esta criança muda. E sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai então se definhando. Alguns olham para esse texto e dizem assim: isso aqui nada mais é do que epilepsia, porque a característica aqui é essa. Mas não significa que quem tem epilepsia, como era entendido há um tempo atrás, seja uma pessoa endemoniada. Pelo contrário, existe a epilepsia, que é uma doença. No entanto, este demônio trazia essas consequências que são parecidas com epilepsia. Rangia os dentes, espumava, e então ele ia se definhando. Provavelmente se definhando aqui é porque talvez ele não conseguia comer. Então era um garoto raquítico, era um garoto magro e que sofria por causa desse espírito demoníaco que estava dentro. Então há uma grande diferença aqui entre aquilo que é doença e aquilo que é possessão demoníaca. Como que nós podemos identificar o que é doença e o que é possessão demoníaca? Somente aqueles que, de fato, estão em comunhão com Deus, conseguem enxergar isso. De fato, são olhos espirituais que Deus dá. E não tem como qualquer pessoa identificar aquilo que é possessão demoníaca e aquilo que, de fato, é apenas uma doença. Isso é Deus quem revela a nós. E então o texto continua dizendo que ele pediu aos discípulos, aos 9 discípulos que estavam ali, para expulsar o demônio. Então o próprio pai sabia que não era apenas uma doença. O próprio pai já sabia que era um demônio. E então ele pede aos outros discípulos, e o que os discípulos fazem? Eles não conseguiram. Agora, por que eles não conseguem? Por que será que eles não conseguiram? Imagina a frustração desses discípulos. Por quê? Eles já tinham conseguido expulsar outros demônios? Sim ou não? O que você acha? Sim. Eles já tinham conseguido expulsar outros demônios. Quando eles foram enviados por Jesus para pregar o Evangelho em várias cidades, em várias aldeias, eles voltam felizes e contentes porque eles expulsaram vários demônios. Então era algo comum, que por mais que a Escritura não relate tanto assim, mas era possível que era algo comum, que quando eles se reuniam e as pessoas traziam endemoniados para Jesus expulsar, os seus discípulos também expulsavam junto com Jesus. Agora você imagina, esses discípulos que tinham já recebido esse poder de Deus para expulsar demônios, naquele momento eles não conseguiram. Imagina a frustração desses discípulos, de pensar, por que nós não conseguimos fazer isso? E a resposta é que nós não conseguimos fazer coisas espirituais com as nossas próprias forças. Nós não conseguimos fazer coisas espirituais com as nossas próprias forças. No final, a gente vai mostrar quais são essas coisas espirituais que nós podemos então e devemos fazer. Mas o fato é, não tem como você fazer algo espiritual se não for pelo poder espiritual. Não tem como. Você não consegue expulsar um demônio pela sua própria força. Você não consegue fazer nada espiritual pela sua própria força. No entanto, versículo 19 a 24 vai nos mostrar
que tudo é possível àquele que crê. Olha o que diz então, versículo 19 até o 24. Então Jesus exclamou, e outro texto diz, tirou do íntimo do seu coração: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Jesus, ele exclama algo do íntimo do seu coração. Ele não estava pecando ao falar isso, pelo contrário. No entanto, Jesus, ele está falando algo sincero, porque essa geração, de fato, era uma geração incrédula. Os seus próprios discípulos eram incrédulos. A todo momento, os seus discípulos mostravam que a fé deles era uma fé vacilante. Às vezes criam em Jesus e às vezes não. Pedro era assim. E há pouco tempo atrás, Pedro demonstrou isso, ao confessar Jesus como Senhor e Salvador, dizendo que Jesus é o Cristo, e logo em seguida falar: não, Jesus, eu não vou permitir que você morra. Então, a fé dos discípulos era uma fé vacilante. E Jesus diz: até quando eu terei que suportar pessoas incrédulas? Não quer dizer que Jesus estava com raiva deles, pelo contrário, mas estava exclamando algo que estava no íntimo do seu coração. Bem parecido com Deus. Deus Pai, quando conversa com Moisés no Monte Sinai, em que ele diz algo parecido. Ele diz: eu não suporto este povo. E aí Moisés intercede pelo próprio povo, para que Deus não fulminasse. De fato, Deus, ele se irrita, mas é uma ira santa, ele se irrita com pessoas incrédulas. Ele se irrita com pessoas que não crescem na fé, não desenvolvem a sua fé. Assim como um pai se irrita com o seu filho que não progride na fé, não progride no seu desenvolvimento físico. Assim também, nosso pai se irrita quando a gente não se desenvolve na nossa fé. Mas claro, ele dá uma solução para isso. Deus se irrita, mas ele traz uma solução para isso. Eles então tragam o menino até aqui, e eles trazem então, e quando Jesus vê, imediatamente o espírito já começa a se contorcer, já agita o menino com violência, deixa então, cai o menino por terra, e ele começa a se revolver espumando. Então, de fato, esse espírito se contorce ao ver o próprio Cristo. Só de ver Jesus, ele já começa a agir dessa maneira. Jesus pergunta ao pai quanto tempo que isso está acontecendo com esse menino, e a resposta é: desde a sua infância. Fazia tempo que esse menino sofria disso. Imagina esse pai desesperado, de não saber mais o que fazer. Possivelmente esse pai passou por diversos médicos, passou por diversos curandeiros, passou por diversos sacerdotes, líderes religiosos, e nenhum pôde fazer nada com este menino, contra esse demônio. Então, de fato, era uma prova, é um demônio, não é uma doença qualquer, é de fato um demônio. Jesus, então, responde. O homem, então, olha para Jesus e diz: se o Senhor puder fazer alguma coisa, tenha compaixão de mim. E a resposta de Jesus é bem irônica, né? Ele responde assim: se o Senhor pode, você não entendeu quem sou eu. Você não entendeu o que eu posso fazer. E de fato, talvez esse homem nem conhecia tanto Jesus assim. E ele vai aqui, talvez com humildade, perguntando: se o Senhor puder, se o Senhor pode fazer alguma coisa, por favor, faça. Tenha compaixão. A resposta de Jesus é: se o Senhor pode. Ele não tinha a mínima ideia que ele estava diante do Criador. Estava diante daquele que subjuga demônios, que os demônios lhes obedecem. Não tem a mínima ideia que ele estava diante do próprio Deus aqui. No entanto, a resposta de Jesus, ela é curiosa, porque ele diz assim: tudo
é possível para quem? Para Deus? Não. A resposta dele é: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível àquele que crê. Como assim? O que isso significa? Como assim tudo é possível ao que crê? Quer dizer que nós podemos fazer qualquer coisa. Qualquer coisa que nós quisermos, nós podemos fazer. Se eu creio que eu vou voar, que eu vou pular lá da pedra da espia, e aí eu vou voar, de repente, sem asa, sem nada. Porque tudo é possível àquele que crê. Eu creio que eu vou voar, e aí eu pulo, e aí eu vou voar? Não. Eu vou virar notícia, né? Só isso. Não, eu creio que eu vou casar com aquela pessoa. E aí eu fico até o fim, e aquela pessoa não me quer, mas eu creio que eu vou conseguir. Eu creio que eu vou ser curado, e aí eu vou até o fim na minha cura, e eu creio que eu vou ser curado. Não é isso que o texto diz. O texto diz que aquele que tem fé, tudo é possível. Fé em quem? Fé no próprio Deus. Fé no poder de Deus, e não no meu poder. Tudo é possível àquele que crê que o Senhor pode fazer qualquer coisa. E é isso que está. Tudo é possível àquele que crê que Deus pode fazer todas as coisas. E não eu posso fazer todas as coisas, mas que Deus, que Jesus pode fazer todas as coisas. E então a resposta do Pai é que ele exclama imediatamente: eu creio. Eu creio. E ao mesmo tempo ele responde: logo na minha falta de fé. Irmãos, esse é o nosso coração todos os dias. Ao mesmo tempo que nós falamos para Deus: Deus, eu creio que tudo o que o Senhor quiser fazer, tudo é possível. Como diz o texto de Mateus, que é paralelo a esse, ele fala: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode mover montanhas. Por quê? Porque Deus pode mover montanhas. Então eu creio, e é essa nossa fé, que ela é incrédula, ela é inconstante, mas é a fé do crente. A fé do crente é assim. Nós devemos procurar ter uma fé inabalável, mas a realidade é que a nossa fé, nesta terra, ela é assim. Ao mesmo tempo que nós acreditamos que Deus pode fazer todas as coisas que Ele quiser, ao mesmo tempo, nós pedimos ao Senhor: ajuda-me na minha falta de fé. Você crê que Deus pode fazer todas as coisas? Creio. Mas na prática, nós não conseguimos exercer esta fé. Nós não conseguimos confiar totalmente em Deus. Este homem está dizendo: Deus, Jesus, eu creio, mas eu ainda não tenho uma fé suficiente para crer. Eu creio nisso, mas me ajuda a ter mais fé. Essa deve ser a nossa oração todos os dias. Deus, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Deus, eu creio, mas eu ainda não tenho fé suficiente para acreditar de que realmente vai acontecer. E este era o coração deste homem. Eu creio que tudo é possível ao que crê, mas eu quero ver de fato se vai acontecer ou não. E este homem, este pai, demonstrou a sua fé em Jesus, mas ao mesmo tempo é uma fé inconstante. E este é o nosso coração. No entanto, devemos acreditar: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Deus pode fazer todas as coisas. E nós cremos que Deus pode fazer todas as coisas. Mas ao mesmo tempo, a nossa fé, ela é inconstante. Nós somos uma geração incrédula. Terceira parte do texto. Devemos também acreditar que apenas Jesus pode fortalecer a nossa fé. Versículo 25 a 29 diz assim: vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, então Jesus espera as pessoas chegarem,
espera as pessoas se reunirem para serem testemunhas vivas. E aqui já é um ponto diferente do ministério de Jesus antes. Jesus fazia tudo escondido, agora Jesus já começa a fazer algo mais aberto, para que todo mundo possa ver de fato. Ele repreende o espírito imundo e diga: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. Então Jesus repreende ele exorta para que ele saia e nunca mais volte, demonstrando que de fato ele tinha poder, assim como já vimos várias vezes aqui, que Jesus tem poder sobre os espíritos imundos. E ele gritando, agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto. E possivelmente aqui é porque o menino estava voltando à sua consciência. Anos e anos de sua vida, nós não sabemos quantos anos esse garoto tem, mas anos e anos de sua vida, que ele estava possuído, finalmente ele foi liberto. E as pessoas achavam que este homem, esse garoto, tinha morrido. Deus levanta este homem. E aí a resposta dos discípulos é a seguinte, diante de tudo isso. Quando Jesus entrou em casa, nós sabemos que casa, que é essa aqui, mas quando ele entra em casa, os seus discípulos lhe perguntam em particular, eles chamam Jesus em particular, esses 9 discípulos perguntam: por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Por que nós não conseguimos expulsá-lo? Já tinham expulsado vários, mas esse em específico, eles não conseguiram. Por quê? A resposta de Jesus é: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Algumas outras versões dizem de jejum e oração. Não somente oração, mas também o jejum. Que, na verdade, oração também envolve essa questão do jejum, né? Agora, o que significa isso? Será que era porque esse espírito era mais poderoso do que outros? Talvez. Talvez. Assim como nós vimos já naquele expulsão da legião de demônios, que eles tinham vários demônios dentro daquele homem, este espírito talvez seja um espírito mais potente. Um espírito que qualquer pessoa não conseguiria expulsá-lo. Talvez existam, né? A gente não sabe, a Bíblia não demonstra isso. A gente sabe que existe uma classificação de anjos, como arcanjos, querubins, serafins, mas de demônios a Bíblia não traz, como se existisse uma classificação de demônios, né? Apesar de que demônios são anjos caídos, então talvez seja algum demônio um pouco mais poderoso que outro, mas não é, o foco do texto não é esse, não é mostrar quais são os tipos de demônios que existem e qual é mais forte, qual é mais fraco ou algo assim. O fato que Jesus quer chamar a atenção é o seguinte, que nós devemos estar sempre preparados, sempre com a nossa fé firme em Deus para qualquer momento, para não passar a vergonha que esses discípulos passaram. Nós sempre devemos estar e procurar estar com a nossa fé firme em Deus, porque a qualquer momento coisas espirituais podem acontecer. E se você não estiver em santidade ao Senhor, talvez você não consiga fazer isso. Se aparecer um demônio, um endemoniado aqui na nossa igreja, nesse momento, quantos de nós estaremos preparados para expulsar esse demônio? Se aparecer uma pessoa chorando, clamando e dizendo, eu quero aceitar, eu quero entregar a minha vida a Cristo Jesus, ela desesperada aqui e mostrando algo, quantos de nós conseguiríamos abraçar aquela pessoa e pregar o evangelho para aquela pessoa firmemente, sem hipocrisia? Se uma pessoa te pedir um conselho, te pedir uma ajuda e falar, eu não sei o que eu faço da minha vida nesse momento, você estaria preparado espiritualmente para aconselhar aquela pessoa, para ajudar aquela pessoa? Se uma pessoa te pedir, eu quero conhecer a Cristo,
me explique o Evangelho, me explique quem é esse Jesus. Você estará preparado para explicar quem é Jesus? Ou você dirá, olha, não sei, eu sou cristão, mas eu não sei te explicar. Vá lá na igreja, que aí a pessoa te explica, que aí o pastor te explica, ou alguém te explica. Nós devemos estar preparados a todo o momento para dar a razão da nossa fé. E a realidade aqui é que esses discípulos não estavam preparados. Por quê? Porque Jesus diz, olha, esse espírito só pode ser expulso por meio da oração e do jejum. O que isso significa? Esses discípulos oraram e jejuaram? Não. Enquanto Jesus estava no monte com os outros 3 discípulos, o que esses 9 discípulos estavam fazendo? Eles deveriam orar, eles deveriam jejuar, mas eles não estavam orando. Eles não pediram ajuda do Senhor. Eles não pediram auxílio de Deus. Eles não acreditaram que apenas Jesus poderia fortalecer a fé deles sem expulsar. Enquanto o Pai estava orando, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé, é possível que os discípulos estavam lá discutindo com os escribas, dizendo, não, a gente não conseguiu expulsar, mas não é culpa nossa, ou algo assim nesse sentido. Mas eles não conseguiram fazer, porque naquele momento, eles não estavam de forma espiritual. Eles não tinham orado, eles não tinham jejuado, e por isso não conseguiram expulsar aquele demônio. Quero então partir para nossas aplicações. Primeiramente, a ideia principal é que tudo é possível ao que crê, naquele que pode todas as coisas, e não em sua própria força. É aquele que crê, não em sua própria força. Não, eu consigo. Se aparecer um demônio aqui, eu consigo expulsar. Se aparecer uma pessoa aqui para que eu possa evangelizar, eu consigo. Não é na sua própria força, mas é naquele que pode todas as coisas. A fé não é na sua capacidade, mas é na força de Deus. Isso que é fé. É você crer no poder de Deus e ao mesmo tempo pedir, mas eu sou falho e eu preciso de ajuda. Eu, por mim mesmo, pela minha própria força, eu não consigo expulsar demônio nenhum. Pela minha própria força, eu não consigo evangelizar ninguém. Pela minha própria força, eu não consigo aconselhar ninguém. Eu não consigo discipular ninguém. Como que eu vou fazer algo espiritual, sendo que eu não tenho feito de maneira espiritual? É impossível. Ah, mas eu sou capaz. Ah, mas eu fiz um curso na internet. Ah, mas eu tenho teologia. Ah, mas eu leio a Bíblia tanto, mas eu não leio de forma espiritual. Eu não oro, eu não jejuo, e eu quero que pessoas se convertam. Eu não oro ao Senhor e eu quero que Deus me use de maneira espiritual. Não tem como. Tudo que nós vamos fazer tem que ser com base na oração e no jejum. Tudo é possível ao que crê naquele que pode todas as coisas, e não em sua própria força. Quero ler então 3 textos que falam sobre isso. Primeiro, Efésios 6:12, que diz assim: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Quando nós pregamos o Evangelho para uma pessoa, quando expulsamos o demônio, quando discipulamos, tudo isso não é luta contra carne e sangue. Tudo isso é luta contra os principados e as potestades. Nós devemos crer que existe um mal que reina neste mundo. Existe um mal que nos tenta, que tenta
modificar a nossa mente para que nós façamos que nem os discípulos, não tenhamos poder algum para simplesmente expulsar um demônio. Esse espírito, ele luta com nossa mente para que nós deixemos de crer em Deus. E assim ele vai minando a nossa fé. A nossa luta não é contra carne e sangue, contra sangue e carne. A nossa luta é contra os espíritos dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Quando você pega a sua Bíblia para ler, você está lutando contra os espíritos dominadores. Quando você ora, você está lutando contra o diabo. Quando você evangeliza, você acha que Satanás e os demônios ficam super contentes e alegres. Nossa, que bom que tal pessoa foi lá evangelizar. Não, deixa ele evangelizar. Não vai acontecer nada demais. Nós não vamos intervir. Nós não vamos fazer nada. Não, é uma guerra. É uma guerra. E os demônios tentam cegar aquela pessoa para que ela não entenda o Evangelho. E por isso devemos dobrar os nossos joelhos, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Quando você faz um discipulado com uma pessoa, é uma luta, é uma guerra. Tudo é uma guerra, de fato. Um outro texto, lá de Tiago 1,5, que diz: se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Nós podemos também trocar essa palavra sabedoria por fé. Deus nos concede aquilo que nós pedimos. Deus quer que sejamos sábios. Deus quer que tenhamos fé suficiente para praticar boas obras. Então, todos nós, se você não tem fé suficiente, peça a Deus. Faça que nem esse pai. Deus, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Deus, eu creio, mas eu preciso de mais sabedoria. Eu preciso de mais fé. Para que eu possa honrar o Senhor, eu preciso da sua ajuda. Peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e lhe será concedida. Se você precisa de ajuda de Deus na sua falta de fé, na sua falta de sabedoria, você tem que orar. Você tem que orar. Sabe qual é a melhor forma de você orar mais? Pedindo a Deus para orar mais. Orando. Eu não consigo jejuar, ore. Eu não consigo evangelizar, ore. Eu não consigo pregar o evangelho para alguma pessoa, ore. Tudo começa por meio da oração. Se você não ora, pedindo ao Senhor para te ajudar, não tem como, você não vai conseguir, porque não tem como você confiar na sua própria força. E o terceiro texto, lá do Salmo 20, versículo 7, Salmo 27, nós vemos no começo do culto, que diz assim: uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, nosso Deus. O que isso significa? Os discípulos talvez confiaram na sua própria força. Eles não oraram, eles não jejuaram. Nós, em muitos momentos, na nossa luta contra o nosso pecado, nós confiamos na nossa própria força. Você diz: eu não vou mais pecar. A partir de amanhã, eu não peco mais. Eu vou fazer de tudo. Ok, muito bom, é um passo. Legal, começou aí. Mas você orou sobre isso? E aí chega no dia seguinte, assim que inicia o dia, você já peca naquele pecado que você falou que nunca mais iria cometer. Agora, o que nós devemos fazer?
você tem que orar. Deus, eu não quero mais cometer esse pecado, mas eu não consigo com a minha própria força. Eu vou me esforçar, mas eu não consigo com a minha própria força. Me ajude na minha falta de fé. Me ajude a vencer. Chega no outro dia, logo cedo, você ora ao Senhor. Deus, eu não quero pecar neste mesmo pecado no dia de hoje. Me ajude. Quando você for tentado naquele pecado, você vai orar novamente. Me ajude a sair dessa tentação. Veja, irmãos, tudo o que nós fazemos em nossas vidas tem que ser com base na oração. Para evangelizar, para expulsar um demônio, para pregar o evangelho, para convidar pessoas para a igreja, tudo, para lutar contra o pecado, para ler a Bíblia, para orar, necessita de oração. Tudo que nós fazemos necessita de oração. Nós não podemos confiar em nossa própria força. A ideia do texto aqui de carros de guerra eram os grandes carros, carruagens, que eram enormes e era ali utilizado para vencer as guerras. Ele diz, nós não confiamos nos nossos carros de guerra. Nós não confiamos nos nossos cavalos. Nós confiamos no nosso Deus. Para vencer qualquer batalha, não confie em si mesmo. Confie em Deus. 3 aplicações, então, para nós encerrarmos. Primeiro, como já falamos, não tente lutar com as suas próprias forças. Você vai perder. Se você lutar pelas suas próprias forças, talvez algumas coisas você consiga até vencer. Talvez algumas coisas você até consiga. Mas a maioria delas, você vai sempre perder. Não lute pelas suas próprias forças. Segundo, ore e jejue para vencer as batalhas mais difíceis. Você sabe que aquela batalha vai ser difícil, ou tem sido difícil para você. Ore e jejue. Passe um tempo sem comer em oração ao Senhor. Jejum nada mais é do que isso. Passar algumas horas sem ter o prazer de ter um alimento, de comer, para você perceber o quão fraco você é e poder dedicar esse tempo total em oração ao Senhor. Faça isso. Para vencer as batalhas mais difíceis, sempre ore, jejue, aproveite desses benefícios espirituais que Deus nos dá para vencer as batalhas. Agora, a oração e o jejum não têm um poder em si mesmo. O poder está em Deus. E orar e jejuar nada mais é do que clamar ao Senhor. Me ajude na minha falta de fé. Me ajude neste momento. Terceira aplicação. Peça ao Senhor que te ajude na sua falta de fé. Sempre peça ao Senhor. Eu imagino que essa foi a lição que os discípulos saíram diante de toda essa situação e perceberam que eles não conseguiram expulsar aquele demônio e perceberam que eles não conseguiram fazer nada diante disso. E Jesus veio e ajudou e possivelmente eles perceberam: nós precisamos ter mais fé em Deus. Nós precisamos confiar mais no Senhor, para não passar essa vergonha que nós passamos. E nós também, como cristãos, você quer melhorar na sua vida espiritual? Ore, peça ao Senhor: Deus, me ajude na minha falta de fé. Tudo é possível ao que crê, naquele que pode todas as coisas, e não em sua própria força. Vamos orar? Ó Pai querido, obrigado, meu Deus, porque o Senhor não nos deixa sozinhos. O Senhor nos ajuda a todo momento. E o Senhor nos ajuda em nossa falta de fé. Meu Deus, há muitos momentos, ó Pai, que nós não percebemos que precisamos do Senhor.
Há batalhas, ó Deus, que muitas vezes nós perdemos, porque nós não enfrentamos essa batalha com oração, fé e jejum. Nós achamos, ó Deus, em muitas batalhas, que nós podemos vencer porque somos pessoas boas, porque vamos à igreja, ou algo nesse sentido. Mas, ó Deus, quando nós percebemos que nós não conseguimos vencer, nós sempre nos voltamos ao Senhor. E eu peço, Pai, que nós possamos a todo momento perceber que precisamos do Senhor. Nós precisamos de Cristo Jesus. Meu Deus, se não fosse pelo sangue de Jesus derramado naquela cruz, nós não poderíamos fazer absolutamente nada, porque é Deus, é Jesus, quem nos dá o poder através do Teu Santo Espírito. É Jesus quem nos dá a fé. A fé não vem de nós, a fé vem de Deus, a fé vem do Senhor. E por isso, meu Deus, eu te peço que o Senhor nos ajude em nossa falta de fé, crendo que tudo é possível para o Senhor. O Senhor pode todas as coisas. Meu Deus, aqueles pecados que o Senhor conhece do nosso coração, que talvez estejamos lutando tanto, nós não conseguimos vencer. Nos ajude a confiar mais em Ti e a pedir o Seu auxílio. Ó Deus, aquela pessoa que nós sentimos vontade de pregar o Evangelho, mas não temos coragem, eu peço, ó Pai, que o Senhor nos ajude. Coloque palavras em nossas bocas. Ó Pai, nos dê coragem para sair às ruas e pregar o Teu Evangelho àqueles que não Te conhecem, ó Deus. Não é porque somos bons, não é porque temos um conhecimento amplo teológico, é simplesmente porque confiamos no Senhor. Tudo o que fizermos, meu Pai, que seja que confiamos verdadeiramente em Ti e no Teu poder. Oramos pedindo que o Senhor fortaleça a fé dessa igreja, fortaleça a fé de cada um dos nossos irmãos aqui, para que não sejamos mais como crianças, mas que possamos nos tornar adultos, firmes e inabaláveis na fé. Meu Pai, que não sejamos uma geração incrédula, que não sejamos uma igreja incrédula, mas que sejamos uma igreja que tenha uma fé inabalável, uma fé firme no Senhor. Eu peço, ó Pai, que o Senhor nos ajude, porque a única forma como podemos vencer nossas batalhas é na ajuda e no poder do Senhor. Nós invocamos o Seu nome. E eu oro também neste momento, ó Pai, esse momento de ceia, esse momento em que nós vamos lembrar novamente da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Meu Deus, nós só cremos em Ti porque Jesus morreu, porque Jesus ressuscitou, porque Jesus derramou o Seu sangue na cruz, porque os pregos foram cravados em Suas mãos, Seus pés, porque o Seu corpo, ó Pai, o Seu corpo de Cristo foi mutilado. Nós só cremos, ó Pai, só temos fé, porque Jesus nos deu a Sua fé, através da Sua morte e ressurreição. A cruz é quem paga pelos nossos pecados. E assim cremos, ó Deus. Nos ajude a nos lembrarmos da cruz de Cristo, não somente neste dia, mas todos os dias de nossas vidas. A viver baseado na Sua cruz, baseado na morte e ressurreição de Jesus. A viver baseado na vida que nós receberemos e viveremos eternamente com o Senhor no céu. Meu Pai, se há algum pecado que precisamos confessar ao Senhor, que seja confessado agora.
e que o Senhor perdoe os nossos pecados e nos limpe de todo o nosso coração. Pai, a sua Bíblia nos diz, sua palavra nos diz que nós devemos sondar o nosso coração, ver o que está errado, examinar o nosso coração e ceiar. E por isso eu peço, Pai, que neste momento, cada um de nós, cada um dos irmãos possa examinar o seu coração, ver o que está de errado, orar ao Senhor, pedir perdão pelos seus pecados, para que possa então ceiar em santidade ao Senhor. Eu oro, Pai, por este momento, que seja um momento de tristeza pelos nossos pecados e alegria pela salvação que temos em Cristo. Que possamos sair daqui reflexivos com o que aprendemos, mas alegres, contentes, exultantes, porque o Senhor é bondoso, porque o Senhor enviou Cristo Jesus para morrer na cruz por nós, para nos salvar de nossos pecados, para nos dar a vida eterna, que um dia estaremos lá no céu com o Senhor eternamente. Ó Pai, eu peço que esta alegria esteja em nosso coração, uma alegria e uma fé inabalável. Assim eu oro por este momento de ceia, em nome de Cristo Jesus. Amém.